Sidney vai pôr para gravar? Então, nesse caso, eu vou já tocar aqui o cronômetro, porque combinamos com a Silvia que eu falaria por 30 minutos, mesmo porque nesses 30 minutos está o comentário sobre o filme, né? Então, eu só espero um instantinho para o seu cronômetro, que eu vou iniciar formalmente a reunião, aqui apresentando esse novo evento do nosso Cine Debate aqui do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Aliás, numa semana importante para a turma aqui de Marília, que nós recebemos a comunicação da IPA, que é a nossa Sociedade Internacional de Psicanálise, aprovando o núcleo de psicanálise a passar a ser grupo. Quer dizer, estamos no caminho de virar futuramente uma sociedade de psicanálise. Então, queria comunicar isso, que nós estamos em festa nessa semana, né? E esse nosso evento de hoje assim, traz um filme muito espetacular, na minha opinião, muito sensível, que vamos ter os comentários do Isidoro Brittenstein, que a Silvia vai apresentar o Isidoro. Mas antes de dar abertura formalmente ao Isidoro comentar, eu passo a palavra para a Cibele faz a apresentação de boas-vindas, a Silvia apresenta o Isidoro, e aí o Isidoro, em seguida, pode começar. Tá bom, Isidoro? Então, um instantinho. E aí eu clico o cronômetro. Isso. Tá bom, tá bom. Cibele, por favor. Tá. Então, boa tarde a todos. Minhas palavras são, assim, rápidas, principalmente de dar boas-vindas ao Isidoro, agradecer a Silvia por todo esse contato que ela fez e falar para vocês que o evento de hoje nós estamos assim honrados de podermos estar aqui com a companhia de vocês e do Isidoro, da Esther, do Davi, da Ruth e de todos os colegas, e a qualidade do que nós vamos conversar aqui hoje, né? É muito bom a gente pensar que nós vamos falar de Graciliano Ramos, Nelson Pereira e o cinema novo, não é? E uma análise tão profunda e acurada que a gente tem a oportunidade de poder ir pela mão dos comentários tão especiais do Isidoro. Então, muito obrigada e eu desejo um ótimo evento a todos. Não tem som, não ouço nada que vocês falam. Acho que Luiz Fernando está ligado o seu som aí. Acho que é a da Mara. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, né, estarmos aqui nesse mais esse encontro do Cine Debate, nesse dia especial, como o Luiz Fernando falou, que nós estamos em festa. Também é o dia do psicanalista, mais um motivo, né, para comemorarmos. Olha que dia especial você está chegando aqui, Isidoro. E agradecer também a presença do Dr. Alfredo Colucci, que trouxe para nós a psicanálise aqui em Marília. Então, mais um outro motivo de festa, né? E hoje nós vamos falar sobre o filme Vidas Secas, que todos receberam aí no convite, né, do romance de Graciliano Ramos, um filme com a direção de Nelson Pereira dos Santos. Eu não vou comentar muito, sei que o Isidoro vai fazer os comentários sobre o filme, sobre o texto que ele pediu para a gente ler, do Menino Mais Velho, e um filme extremamente emocionante que leva a gente a pensar muito de psicanálise, né? Vou apresentar para vocês o nosso querido convidado, que nos honrou aceitando esse nosso convite, que é o Dr. Isidoro Blixten, que tem graduação e especialização em letras clássicas pela USP, mestrado em linguística comparativa pela Université Lumière Lyon da França, doutorado em letras pela USP,
e é professor titular de Linguística e Semiótica na USP e na FGV. Tem os seus livros publicados, dentre eles Técnicas de Comunicação Escrita e Semiótica e Totalitarismo, da editora Contexto. Neste livro, ele demonstra como se deu a construção do Estado nazista através do discurso. Essa é uma síntese da apresentação do Isidoro, porque ele tem uma caminhada extremamente rica, todos nós aqui sabemos, e temos o prazer de ouvi-lo, então, Isidoro. E aí eu passo a palavra para você. Muito obrigada, viu? Eu só queria comentar que esse cronômetro é dele, porque, por mim, a gente ficaria aqui ouvindo, né? Mas depois que ele tecer os comentários, nós também vamos poder abrir para perguntas. Quem quiser fazer as perguntas pode se inscrever no chat, coloca o nome no chat, que depois o Luiz Fernando vai chamando pela ordem. Então, daí a gente vai voltar a ouvir o Isidoro outras vezes. Com você a palavra, Isidoro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos. Eu quero apresentar, antes de tudo, meus agradecimentos por esse honroso convite da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Convite para participar do Cine Debate, comentando o filme Vidas Secas. Agora, me dão licença, eu vou clicar no cronômetro para cuidar da passagem do filme. O filme Vidas Secas, que foi lançado em 1963, dirigido pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos e baseado no livro homônimo Vidas Secas, de Graciliano Ramos, suscita uma questão fundamental que envolve as relações entre literatura e cinema. Até que ponto Nelson Pereira dos Santos realizou a complexa operação de transpor, ou melhor, mais exatamente, de traduzir o texto de Graciliano para a linguagem cinematográfica. Essa questão se justifica, pois, a partir do ensinamento do grande linguista Roman Jakobson, aprendemos que a arte cinematográfica pratica a tradução intersemiótica, isto é, entre dois tipos de signos. E a interpretação aprendemos, então, justamente que a arte cinematográfica pratica essa tradução intersemiótica, que consiste em interpretação dos signos linguísticos por signos visuais. É o caso da interpretação dos signos linguísticos, que compõe uma narrativa por signos não linguísticos, que compõem justamente uma narrativa, e em especial os signos cinematográficos compostos de signos visuais e reforçados por signos de movimentos e de sonoplastia. Vale observar que, por sua natureza e constituição, os signos cinematográficos estão, em princípio, bem aparelhados para a interpretação dos múltiplos significados que podem ser desentranhados de um texto literário. Com a sua habitual argúcia, o grande semioticista Roland Barthes apontou as características dos signos visuais em comparação com os signos linguísticos
E isso é muito importante para toda a compreensão que nós possamos ter do cinema em confronto com a literatura. Considerando que os signos de comunicação resultam da união entre um significante e um significado, no caso do signo linguístico, tal união é convencional, conforme a lição de Ferdinand de Saussure no seu curso de Linguística Geral. A relação entre significante e significado, no caso do signo linguístico, é, portanto, convencional. Assim, por exemplo, uma palavra que praticamente só existe em português como frango só pode ser entendida por alguém que conheça a língua portuguesa. Ele precisa conhecer essa relação significante-significado. Além de convencional, o signo linguístico é linear, descontínuo e imediato. Isto é, a cadeia linguística é uma linha no tempo, na medida em que os fonemas, os sons, se sucedem linearmente, um após o outro. Em consequência, o signo linguístico é descontínuo, podendo ser interrompido a qualquer momento, né? Como eu fiz agora, que eu interrompo a sequência falada, né? Bom, essa característica, ela realmente é típica do signo linguístico. Agora, o fato de ser o signo linguístico convencional, linear e descontínuo torna-o imediato, de recepção mais demorada do que o signo visual. Já o signo visual é analógico, isto é, não é preciso uma explicação para saber o significado do signo visual. O significante e o significado são praticamente gêmeos um do outro. Por exemplo, vemos um quadro de Van Gogh, um indivíduo chorando sentado numa cadeira. Eu estou vendo a cadeira, não preciso de nenhuma relação significante-significado. A própria imagem já traz o significado em si mesma. Além disso, o signo visual é motivado. O observador capta rapidamente o significado. Basta ver a imagem. E ele é global, imediato. A percepção do signo visual, por exemplo, de um quadro de uma cadeira, a percepção do signo visual é imediata, global. Ele não precisa ficar captando signo por signo para saber o que diz a frase. A própria imagem já traz em si o significado e por isso ela é global e imediata. Por isso mesmo, o signo visual é icônico, ele é portador de iconicidade. E o signo linguístico é linear. Exatamente por isso, a compreensão de uma mensagem linguística exige leitura, exige compreensão do significado das palavras, etc. Então, é tão óbvio isso, mas Roland Barthes insistiu na importância da diferença entre o linguístico e o visual. O linguístico ele é linear, demorado, e o visual é imediato. É claro que os artistas da palavra se empenharam em produzir textos com iconicidade também. É o caso da poesia concreta. Mas não só o caso da poesia concreta, o caso também de escritores que têm uma capacidade para, numa expressão bem concisa, passar o significado da palavra. Por exemplo, Clarice Lispector inicia um conto com a frase: era uma galinha de domingo.
Acho que dá para entender que essa galinha vai ser sacrificada. O início do conto já é quase uma foto do que vai acontecer. Então, o fato, portanto, de o signo visual ser icônico e rápido não significa que o linguístico também não possa ser, depende da arte do escritor. E, consequentemente, por tudo isso que eu disse, a obra cinematográfica não deve ser reprodução literal do texto. Basta lembrar, por exemplo, do filme Capitu, que não logrou um bom resultado, porque era quase a repetição do texto de Machado de Assis. Então, aquela demora na compreensão se verificava também na própria sequência cinematográfica. Passou a ser quase um filme, literalmente quase que falado e sem a necessária iconicidade. Por isso mesmo, uma exploração icônica dos significados fundadores da narrativa é que podem ser aplicados no caso da obra de Graciliano Ramos. Agora, do meu ponto de vista, o Nelson, cineasta, realizou plenamente a tarefa de traduzir iconicamente o conteúdo profundo do texto de Graciliano. Dentre os múltiplos significados da obra de Graciliano, há um tema que prevalece e sustenta as ideias fundamentais do escritor. Trata-se dos problemas de comunicação que, desde a primeira infância, torturam Graciliano Ramos. Há um confronto sempre problemático entre a criança e o adulto. E isso, desde a primeira infância, já se verifica. Por exemplo, quando ainda nos seus 6 ou 7 anos de idade, Graciliano ouve a expressão de um professor que recomenda a ele o seguinte: fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. Ter-te-ão, é claro, é a mesóclise, né? O pronome no meio do verbo. Graciliano ficou muito assustado. Quem é esse ter-te-ão? Ele perguntava para todo mundo, para os adultos. E, portanto, isso gerou em Graciliano criança e depois vai crescer em Graciliano adulto a desconfiança da palavra. Até que ponto a palavra consegue traduzir o real significado? Bom, no filme, Nelson Pereira dos Santos consegue transmitir exatamente esse mal-estar de Graciliano em relação às palavras. Por isso, Graciliano luta por um estilo conciso, o quanto possível visual, para reproduzir com fidelidade o significado da sua visão de mundo, etc. Né? Então, exatamente, Nelson Pereira dos Santos consegue transmitir essa questão analisando um dos exemplos mais contundentes, que é o que ocorre com a dúvida do menino mais velho a respeito da palavra inferno. Por isso é que eu solicitei que, muito gentilmente, vocês já preparassem essa sequência para podermos assistir a essa dramática passagem. Eu diria que poderia parecer esse elogio ao signo visual que Graciliano estaria em desvantagem, o que não acontece, pois nós veremos que Graciliano foi brilhante colaborador, icônico de Nelson Pereira dos Santos, na medida em que exatamente essa passagem vai mostrar como que
o texto de Graciliano e a imagem de Nelson Pereira dos Santos se casam assim tão bem. Apenas o seguinte, antes de começarmos a assistir a sequência, não sei, seria bom esclarecer como que surge esta cena. Ela se deve, primeiro, à prisão de Fabiano por ter brigado com o soldado amarelo. E aí vale a pena lembrar que isso é observação de um aluno que leu o Vidas Secas e disse, mas, professor, esse soldado amarelo, apesar do fato de o filme ser branco e preto, o soldado amarelo ele é realmente amarelo, porque ele é calhorda, covarde. Então, ao vê-lo, a gente enxerga uma farda amarela de covardia, né? E realmente, Graciliano repete várias vezes a expressão o soldado amarelo. Bom, então, Fabiano é duramente agredido pelo soldado amarelo, chicoteado, é necessário curar as feridas de Fabiano, Sinhá Vitória chama Sinhá Terta para benzer Fabiano e curá-lo das suas feridas, do modo como ele foi chicoteado. Sinhá Terta chega, então, para dizer essas palavras, e que surge a palavra inferno. Então, agora, se permite, eu vou interromper aqui para solicitar, por favor, aí seria o Matheus ou quem é que vai projetar? Só é o Sidney. É o Sidney, eu vou passar o vídeo. Eu devo desligar o som? Lifosso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. São Lifonso quilicosa, carne triada, osso rendido, 3 vezes salve. Pro inferno, 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 pro inferno. Tome. Deus lhe pague. Vá com Deus. Mãe, o que é inferno? É um lugar ruim demais. Ruim demais como? Bote o pé aqui. Arreda. Que é o inferno, pai.
Como é? O quê? O inferno. É um lugar para onde vão os condenados. Cheio de fogueira, espeto quente. A senhora já foi lá? Já viu? Capeta ai, insolente. Ora, já se viu. Ai. Baleia. Inferno. Espeto quente. Inferno. Lugar ruim. Doutor, pode ativar o som. Todos estão ouvindo? Eu ouço bem. Tudo bem. Bom, vocês viram no filme, terão oportunidade também de exprimir suas opiniões. No filme, o menino não recebe explicações insatisfatórias da mãe, recorre ao pai, silêncio. O pai também tem enorme dificuldade de comunicação, ele embrulha palavras, sempre fica sonhando com seu Tomás da Bolandeira, que sabia falar direito, e ele não consegue, né? Sim, a Vitória era muito mais atilada do que o marido. Ela, sim, é capaz até de criar metonímias quando diz ao marido que as arribações matam o gado, porque ela observava que essas aves chupavam o resto de água que havia nas poças e, com isso, o gado morria de sede. E ela diz, elas matam o gado. Ela criou uma verdadeira metonímia, isto é, a parte pelo todo, explicando que não é que as arribações matam o gado, as arribações bebem água, a água falta e o gado morre de sede. E o Fabiano leva um tempão para entender essa metonímia. Portanto, essas dificuldades de comunicação são muito bem apresentadas por Graciliano. E, no caso, então, o menino volta para a mãe e aí ele faz esta pergunta que é de uma iconicidade cruel. Diz, a senhora foi lá? Ele tinha razão, porque como ela sabia que o inferno é um lugar ruim que tem espeto quente? A senhora foi lá? Quer dizer, ele tinha o significante, inferno, mas não tinha um significado. Ele queria este significado. Aqui, então, reside a negação de Graciliano, porque ele expõe a fragilidade do significado das palavras, dos signos.
Graciliano contesta a veracidade das definições e manifesta uma dúvida insistente em relação às palavras, aos signos linguísticos. Ele tinha querido, isso é o comentário que Graciliano faz em relação ao menino, ele tinha querido que a palavra virasse coisa. Bom, só esta frase vale um tratado de semiótica. Está tudo aí. Queria que a palavra virasse coisa porque ele achava que a palavra podia ser a realidade. Ela não é a realidade, ela é apenas uma representação da realidade. Mas ela ganha iconicidade com isso, porque é tão contundente essa negação, e principalmente quando o próprio Graciliano completa, dizendo: não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. Então, ele se baseia na sonoridade da palavra, o que é, portanto, bem visual, a sonoridade da palavra, para dizer que isso deve indicar uma coisa boa e não ruim. E, naturalmente, se ele fosse a etimologia do termo inferno, veria que, na origem, o que está presente é inferior, o latim inferior. O inferno é o lugar de baixo, é o lugar da fossa, onde estão as almas penadas. Por isso, daí, a própria formação da palavra já indica coisa ruim, não é uma coisa bonita. Então, esses comentários de Graciliano demonstram a relação significante, desmontam a relação significante-significado, pondo em dúvida as certezas que habitam o repertório da sociedade. Essa negação é captada por Nelson Pereira, o cineasta. Quando é captada? Quando ele desloca a câmera, como vocês devem ter visto, saindo do rosto insatisfeito e revoltado do menino mais velho para uma panorâmica que escancara o sofrimento e a pobreza de Sinhá Vitória. A iconicidade da cena é resultado da combinação entre os signos linguísticos, a negação, e os signos visuais que mostram a triste paisagem somada à angustiada expressão facial do menino, consolado apenas pelo rosto sonolento e pelos longos bocejos da cachorra-baleia. Podemos dizer que Nelson Pereira dos Santos encontrou o companheiro ideal para suas filmagens icônicas, denunciadoras da desigualdade social. E, com efeito, Graciliano Ramos encarna a não aceitação do estado de miséria e pobreza, assim como a falsidade do discurso da sociedade. Tal falsidade é desmascarada já na infância de Graciliano, pois o episódio do menino mais velho já fora vivido pelo próprio escritor aos 6 anos de idade, conforme o seu relato no livro Infância, no capítulo Inferno. O Vidas Secas é de 1937 e o Inferno é de 1945, quer dizer, veio muito depois. Nessa obra, Graciliano quer saber de sua mãe o que é inferno, e as respostas foram praticamente as mesmas que Sinhá Vitória deu ao menino mais velho. Como o menino ficara igualmente insatisfeito, a mãe recorre ao testemunho dos padres, causando nova insatisfação no menino Graciliano, o que o leva a perguntar: os padres estiveram lá? A exemplo de Sinhá Vitória, a mãe aplicou ao menino Graciliano várias chineladas de ódio. Conclui Graciliano de forma profética, prevendo
teria sofrer muito mais tarde com prisões, etc., por causa de sua rebeldia, diz ele, depois da surra que levou da mãe. Não me convenci, e vieram as chineladas e outros castigos oportunos. Isso já é uma alusão à prisão de Graciliano. Então, eu gostaria de observar que Vidas Secas foi publicado em 1938, depois que Graciliano foi libertado da prisão que durou 2 anos. E Infância foi lançada em 1945. Além de Infância, a família do escritor publicou, após sua morte, em 1953, Memórias do Cárcere, em que Graciliano conta a sua experiência na prisão. Nelson Pereira dos Santos, impressionado com a iconicidade da descrição da vida na prisão, dirigiu o filme homônimo lançado em 1984, não por ele, por sua esposa. Quando perguntaram a Graciliano se a demora em publicar o livro Memórias do Cárcere se devia à interferência do governo ditatorial de Getúlio Vargas, o escritor respondeu que a causa da demora não era devido ao, e aí palavras de Graciliano, não era devido ao nosso fascismo tupinambá, e sim devido à sintaxe. A sintaxe é a grande opressora dos escritores. Quem é escritor como Davi sabe disso, né? A sintaxe é a grande opressora dos escritores quando estamos falando principalmente de nós mesmos. Por isso mesmo, Antônio Cândido, nosso grande crítico literário, demonstrou que a obra de Graciliano Ramos começa na ficção e consagra-se na confissão. Graciliano deixa de fazer ficção sentindo a necessidade de falar de si mesmo. E por isso, daí, Infância e Memórias do Cárcere. E em Memórias do Cárcere, ele conta um fato que depois, no filme de Nelson Pereira dos Santos, será realmente icônico e dramático. Na prisão, ele, de repente, é abordado por um soldado, um guarda da prisão, que diz: olha, eu queria pedir ao senhor um favor. Eu estou vendo que o senhor está sempre escrevendo coisas aí. Será que o senhor não podia escrever o discurso que nós queremos ler para saudar o aniversário do diretor da prisão? Aí Graciliano fica pensando. Ao negar, o guarda poderia dar-lhe uma surra, matá-lo até. Né? E ele teve muito medo naquele momento. Ele diz: medo igual, sempre a franqueza de Graciliano, medo igual eu tive quando pulei o muro da casa de uma sujeitinha quando soube que o seu marido estava chegando na casa. Aí eu fiquei com muito medo, mas fiquei com medo também de ser molestado pelo guarda. Disse que ia pensar. Voltei no dia seguinte e disse a ele: não posso fazer o discurso. Sabe por quê? Eu não concordo com as ideias do diretor, não concordo absolutamente. Se eu fizesse o discurso, eu seria falso. O guarda saiu pensativo, voltou e disse: quando o senhor for libertado lá fora, eu gostaria de conversar com o senhor. É um episódio emocionante, porque Graciliano mostra a todo momento a sua franqueza e a sua coragem, e isso aparece no filme de uma forma dramática. Ele de um lado e o guarda de outro. Ele, o Graciliano do filme, é interpretado por um ator que pertenceu à Rede Globo e depois teve problemas, mas o ator se saiu muito bem. Bom,
Com esse espírito crítico avesso a uma linguagem prolixa e vazia, Graciliano construiu uma literatura sólida e implacável, capaz de fazer as pessoas pensarem também criticamente. Com um material literário dessa qualidade, o cineasta Nelson Pereira dos Santos teve a satisfação de conseguir realizar os seus filmes com toda esse aspecto visual. E, portanto, Nelson Pereira dos Santos não deve ter tido dificuldades para elaborar os seus filmes icônicos. Eu termino por aqui meus comentários e gostaria de agradecer mais uma vez a Silvia pelo esforço que fez para nos acompanhar e permitir que fosse possível passar o filme também. Então, muito obrigado por enquanto. Eu vejo que nós estamos com 28 minutos. Tentamos manter o tempo necessário. Muito obrigado, então, e fico à disposição para algum comentário também de vocês. Muito obrigado, Isidoro. E vamos abrir aqui para quem quiser acrescentar comentários, colocar questões. Se quiser se inscrever pelo chat, ou pode já, se quiser já começar a falar, pode, que não tem ninguém inscrito. Se alguém quiser já começar a falar, pode falar. Bom, eu vou começar para aquecer um pouquinho, que no começo é sempre mais difícil, todo mundo se colocar, depois fica uma briga no final, todo mundo querendo falar no finzinho, né? E assim, obrigada, Isidoro, que foram maravilhosas as nossas conversas durante a preparação, mas hoje também o que você trouxe, né, nos leva a uma viagem, né, a compreensão que você nos traz, né? Essa cena que você escolheu, né, o filme inteiro, né, o filme é bárbaro, mas essa cena que você escolhe, né, me fez pensar, antes até de te ouvir, daí eu vou colocar aqui para também te ouvir, me fez pensar na criança que pergunta, que nos cega, que até incomoda, né? Na criança que tem dentro de nós, né? Porque eu fiquei pensando que a pergunta abre uma esperança, né? Tem uma espera de uma resposta e abre uma esperança naquela vida tão seca, né? Onde uma pedra era apenas uma pedra, como diz Adélia Prado, né? Então, as coisas eram só coisas, e por isso que ele queria, eu fiquei pensando, né, transformar essa palavra numa coisa, né? E é para ele poder acessar. E aí, essa cena é muito tocante, né, porque ele ainda criança, diferente da mãe e do pai, desesperançados, ele ainda tem esperança, e aí ele insiste na pergunta, né? Não é respondido daqui, não é respondido dali, mas ele insiste na pergunta. E aí, quando ele leva esse cocorote da Sinhá Vitória, né? Ele fica muito desamparado, né? Ele senta no pé daquela árvore e chama a baleia, né? Que estava ali assistindo toda a cena e sai correndo também quando vê o clima aquecer, né? E se esconde ali no cantinho, ele chama a baleia e parece que os dois compartilham desse momento, né, de esperança. E no texto vai descrevendo que a baleia fica esperando um osso,
né? É muito bonito o texto também, né? E que ela nunca perde a esperança desse osso. Ela tem confiança, né? Eu uso essa palavra, ela tem confiança que vai ter um osso lá na panela, né? Mas então aí os dois, a baleia, a cachorra, a baleia e o menino, compartilham desse momento, né? E isso, eu falei da Adélia Prado, porque é uma poetisa que eu gosto muito, e tem uma frase que ela fala assim, ó: toda compreensão é poesia, clarão inaugural que névoa densa faz parecer velados diamantes, em pequenos bocados, como quem dá comida à criancinha, e beleza retém seu vórtice. São águas da compaixão e eu sobrevivo. Então, eu sinto que esse filme, ele traz essa questão de uma vida que não é vida, que é só sobrevida, né? E quantos, no vértice psíquico, quantos atualmente só vivem nessa sobrevida, né? Então, foi algumas coisas que me tocaram do filme, da cena, que eu queria trazer para você, para te ouvir. Isso me permite fazer um comentário também sobre a questão da esperança, né? O filme de Nelson Pereira investe no final na criação de um clima de esperança, apesar de toda a dificuldade de sobrevivência dos retirantes. Eles eram sempre retirantes, ficavam num lugar, no outro. E, com isso, eu me lembro que a imprensa francesa elogiou muito o final do filme, porque quem acompanhou durante o Festival de Cannes, quando o filme foi projetado em 1964, o filme foi projetado em Cannes e o ofício católico do cinema premiou o filme Vidas Secas por considerá-lo essencial para a juventude, para justamente adquirir uma consciência também dos problemas sociais. E a imprensa elogiou o final, porque, não sei se lembram bem do final, tem a Vitória, como sempre, vibrante, lutadora, diz: não podemos continuar assim, nós estamos dando um futuro para as crianças, podemos continuar? A última cena, o marido, Fabiano, que tinha uma dificuldade enorme de comunicação, acaba se comunicando, dizendo: podemos continuar assim? Ele diz: não, não podemos. E aí vem mais um grande momento de iconicidade criado pelo Nelson Pereira dos Santos, porque quando ele diz não, não podemos, eles vão caminhando e se abre uma paisagem monumental, é uma terra inóspita, mas que vai cobrindo a tela inteirinha para mostrar que eles teriam um longo caminho a percorrer, mas, assim mesmo, ter esperança. E quando eu mencionei a intervenção da imprensa francesa, isso envolve também uma experiência que eu tive com Vidas Secas, e eu acho que nesse momento não é pretensão minha contar o que me aconteceu na França. Eu preparava lá minha pós-graduação na área de linguística e lembraram a mim que o Vidas Secas seria projetado na França, né? A própria embaixada brasileira falou: olha, como eu dava aulas de português na Universidade de Lyon, eles disseram:
nós estamos avisando que o filme Vida Seca está à disposição dos professores de língua portuguesa que estão agora em escolas francesas. Então, eu corri de Lyon para Paris para ver se conseguia, dos promotores do filme, que cedessem o filme para exibir para os estudantes em Lyon. Isso foi em 1974, faz tempo, né? Já era a época do nosso governo ditatorial de 1964. E o Luiz Carlos Barreto, que era o responsável pela fotografia do filme, estava lá presente na Embaixada Brasileira e disse: olha, você pode levar o filme desde que traga de volta. Eu fiquei abobado, porque o homem me deu os rolos de filme na mão e lá fui eu de volta para Lyon, avisando aos estudantes que seria exibido o filme Vidas Secas, Pécheresse, como os franceses denominaram. O dia da projeção do filme foi um dia de sonho, porque os estudantes de Lyon inteiro compareceram à sala cinematográfica. Havia pelo menos quase 1.000 pessoas lotando a sala de cinema para assistir ao filme, que foi aplaudido no final. E me lembro agora de um estudante de português, que depois se tornou professor, me enviou num desses dias a foto da sala cinematográfica completamente lotada e dizia ele no verso da carta, dizia saudades, usando o termo em português, saudades, professor Isidoro, que eu fiquei realmente muito emocionado. E eu acho que isso me inspirou, porque quando você mencionou, Silvia, a questão da esperança, o fato de levar essa mensagem para o mundo nos dá esperança também. Obrigado. Eu me inscrevi aqui no chat, eu mesmo me inscrevi no chat e vou aproveitar, então, já que eu sou o próximo, fazer alguns comentários. Professor, eu achei muito interessante as suas observações, porque faz a diferença entre o signo visual e a literatura, né, falada, escrita, né, que são registros, não sei se o senhor chama assim, registros diferentes, né? Então, e aí é muito curioso, porque o visual é o que está predominando nos dias de hoje, né? Hoje em dia, o nosso mundo é um mundo visual, né? Então, as pessoas querem ver os filmes, querem ver os vídeos, querem ver as dancinhas do TikTok, né? É o mundo visual e pouco se lê, né? Pouco se dá tempo e ter paciência para ler, né? Então, é tudo assim muito no visual. Mas eu lembrei de uma pintura famosa do René Magritte, que ele brinca com isso. Ele faz a tela do isso não é um cachimbo. Não é mesmo um cachimbo, porque é uma pintura, né? Mas ele está brincando com esses dois registros, né? O visual e depois o escrito, né? E eu lembrei também do famoso pintor, famoso maestro que participou até da Bossa Nova, ensinou muita gente da Bossa Nova, o Cole Reuter, que é um alemão. Por coincidência, eu morei no mesmo prédio que ele morava e a gente se via de vez em quando, mas ele teve uma série na TV Cultura que ele falava esse problema da sintaxe, né? Que ele falava assim, o músico é livre até pôr a primeira nota. Na hora que ele põe a primeira nota, acabou a liberdade dele, porque ele ia ter que entrar em algum sistema musical que existe, né?
Então, eu acho isso muito, muito interessante. E também como é que o mundo de hoje é visual e é o mundo das mentiras, né? Porque a mentira é um negócio rápido, fácil, acessível. E como é difícil para desmontar uma mentira, você tem que fazer quase uma tese para desmontar uma mentira. É uma situação hoje muito complexa que a gente tem, né? E só para terminar, eu achei o filme assim, eu comentei hoje até de manhã, eu assisti o filme, não tinha visto o filme, então foi uma grande oportunidade de ver o filme, e o filme eu vi numa lista que está considerado 100 filmes para ver antes de morrer, né? Eu já vi isso numa lista aí, mas eu fiquei muito triste e assim de chorar, né? Realmente eu fiquei numa tristeza e reparei uma coisa: como é que o mundo verbal das pessoas, né, desse grupo que ele apresenta, é muito, muito precário, muito pobre, né? Então, é uma pobreza geral, né? Não é só a pobreza de falta de moradia, de comida, mas é a pobreza também da sintaxe, né? Do vocabulário, né? da expressão emocional, né? Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Luiz Fernando. Eu acho que essa questão é que torturava o Graciliano. Ele comentava, por exemplo, a respeito dos hinos nacionais. E há um hino em que ele critica severamente, porque ele escolhe uma estrofe que é: amor febril pelo Brasil, no coração não há quem passe. Ele diz: eu tentei entender essa frase, pois em várias posições, o que é essa história de amor febril pelo Brasil? Amor febril, amor a gente tem por uma mulher, mas amor febril pelo Brasil, que história é essa? Ele critica duramente os hinos e justamente ele diz que o drama da escrita já começa pela sintaxe, né? É preciso saber como organizar as frases, como dispor de uma maneira a tornar essas frases entendíveis, legíveis, e com a supremacia hoje no visual, realmente colocou muito bem. A escrita, às vezes, deixa muito a desejar, e é preciso que a gente recupere a força da escrita. Obrigado. Obrigado, professor. A Cibele está levantando a mão para falar. Cibele. Cibele. Tá, obrigada. Assim, em primeiro lugar, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui, essa contribuição tão importante. Eu estava aqui fazendo a conta, há quase 50 anos, então você está divulgando esse filme, né? E agora nós tivemos a satisfação de poder ser incluído aí nessa lista, né? Além da importância cultural e política do filme, eu queria colocar alguma coisa do ponto de vista da psicanálise. Essa semana eu estava lendo o primeiro trabalho que a Melanie Klein escreveu para ser admitida na Sociedade de Budapeste, que se chama Um Romance Familiar em Estado Nascente. E eu tinha lido o capítulo que você indicou, né, sobre o filho mais velho, e nesse trabalho a Melanie Klein fala justamente sobre a importância de você responder às perguntas que uma criança faz, a importância estruturante que é para o desenvolvimento da criança. Aquilo que ela pergunta, ela tem uma necessidade imensa de saber, e às vezes ela não está perguntando só, por exemplo, o que é o inferno, né? Ali, no caso do filho mais velho, ele estava tentando usar essa palavra, talvez, para definir o que eles viviam, né? Naturalmente,
aquilo era um exemplo muito vivo do que é o inferno. E uma outra coisa também que eu gostaria de comentar é que eu vi um comentário de David Evans sobre Vidas Secas, e ele fala que a primeira cena do filme e a última são muito parecidas. O que elas têm em comum o tempo todo no filme é uma família que anda. O tempo todo eles estão andando, né? E ele coloca como uma ideia de que é uma família que não fica rendida mesmo a uma condição tão absoluta de miséria, que o andar tem o sentido de esperança, de procurar alguma coisa diferente daquilo que foi imposto para eles, né? Então, era isso que eu queria falar e muito obrigada pelos seus comentários. Obrigado a você. Esse comentário que você fez a respeito, como se chama? David? David Evans. Ele menciona a chegada deles e a saída, né? Que são muito parecidas. E a chegada e a saída são acompanhadas de um som, devem se lembrar. Esse som é o arranhar das rodas do carro de boi. Ah, sim. Isso. Aqui é mais uma curiosidade, mas uma curiosidade de sentido cultural. Quando o filme começa, a gente vai ouvindo aquele ranger das rodas do carro de boi. Alguns espectadores franceses disseram: preciso parar, tem algum defeito aí, deve ter algum problema e tal. Então, depois, nós formamos um grupo que respondia as perguntas no final, e a gente esclareceu que aquilo era o ruído do carro de boi, um achado de Nelson Pereira dos Santos de tornar o ruído do carro de boi a sonoplastia do filme. Mas não podia haver nada de mais bem escolhido, né? E falando nisso, nesses equívocos culturais, eu lembro que o Vidas Secas foi traduzido na França, publicado na França o livro, com o título Pécheresses, né? E foi curioso, porque a tradutora alega, numa espécie de nota introdutória, que ela passou 6 meses ou 1 ano em Lisboa para habituar-se à língua portuguesa, etc. Eu falei, ela deveria passar alguns meses no Nordeste brasileiro, porque ela cometeu um erro na tradução, porque é uma passagem lá no Vidas Secas em que o texto de Graciliano diz: Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa. Ele pôs lá uma espécie de mistura de excremento com alguma coisa, porque a novilha estava com a bicheira da novilha raposa. Ela traduziu: Fabiano curou a guerri, né? La blessure animal que avait de ruse de renard, que tinha astúcias de raposa. E o colega meu, Alceu Dias Lima, professor de latim lá em Rio Preto, mas estava na França lá estudando também, e que conhece muito bem o interior do Brasil, ele disse que, coitada, ela devia se informar um pouco melhor. A raposa, no caso, é o nome de uma cor, a cor da raposa. Seria uma espécie de vermelhidão, algo bege. Novilha raposa era uma novilha avermelhada,
era o nome de uma cor. Avermelhado. Não tinha nada a ver com astúcias de raposa. Né? Então, aí, veja um problema cultural que gerou. E outra reação dos franceses, uma senhora, não me lembro mais o nome dela, ela era de uma sociedade protetora de animais, e ela criticou duramente o diretor do filme, dizendo que como que fazem isso com a cachorra, coitada, né? Porque ela entendeu que ela foi morta, assassinada, etc. E eles dizem, o Luiz Carlos Barreto, o fotógrafo do filme, disse: não, a baleia está até hoje em casa, ela é a nossa cachorrinha, né? E ela tomou uma espécie de um remédio dormente, né? para que ela adormecesse, e significando a morte dela, mas ela não morreu. Isso foi. Então, há essas curiosidades de ordem cultural também. Né? E, além disso, a baleia era muito boa atriz, né? Muito boa atriz, exatamente. E não é à toa que uma filha nossa, Flávia, conseguiu salvar um cachorrinho aí perdido na rua, e, é claro, era uma cachorrinha, e é claro que ela se chama baleia. Baleia. Olha, estamos chegando no final. Obrigado, Isidoro. A Ruth e o Davi levantaram a mão, querem falar antes de terminar a reunião? Bom, apenas para agradecer a presença, estar com vocês agora, e eu fazer uma observação. O filme despertou uma irritação em mim pela prepotência das autoridades, a desconsideração pelo outro, aquele militar ali, gerou em mim uma irritação, e em vários momentos isso se repete, a prepotência. E o que eu achei de mais simpático, olhando pelo lado dos vínculos, é a cachorrinha e o menino, a espontaneidade deles. Né? A cachorrinha é fabulosa, ela está sempre com um sorriso, né? O rabinho abanando e sempre disposta a interagir. E o menino, quando traz a curiosidade. E um outro aspecto, o aspecto de família, né? Como, apesar de todo o sofrimento, a família estava unida, e isso representava a perspectiva da esperança. É isso. Eu só queria também fazer um comentário que o filme é muito triste, mas o mais triste é que a gente ainda está vivendo atualmente todos esses problemas das imigrações e migrações. Quer dizer, estamos repetindo esse momento lá de trás, ainda hoje, de tantas pessoas andando e buscando outros lugares para ter esperança, né? E falando em termos de família, né? Além de ser uma família unida, é interessante ver que naquela época ele traz um matriarcado ali, ela é que sabia ler, ela que sabia fazer as contas, né? E embora a autoridade fosse ele, né? Não levava nada, ela que levava as coisas à cabeça, o menino no colo, enfim, é interessante ver esses contrastes. Mas muito bonito o filme, eu também não tinha visto. Professor, tem uns minutinhos, que tem mais o nosso colega, o Alfredo Colucci, que quer participar. Tem uns minutinhos ainda? Eu tenho uns minutinhos, com muito prazer. Eu só gostaria de dizer duas palavras aí ao Davi e à Ruth. Primeiro, em relação ao Davi, você tinha salientado a questão das autoridades. A gente fica revoltado mesmo. E eu devo dizer que a minha lojeuse, a proprietária do apartamento onde eu morava, já falecida lá na França, né?
eu ainda me correspondo com o filho dela. Mas ela, Madame Couder, ela foi assistir ao filme e no dia seguinte ela me telefona dizendo assim, muito bonito, muito triste, mas por que esse indivíduo, se referindo ao Fabiano, por que ele é tão moloide, por que ele é covarde, que ele tinha tudo para acabar com o Soldado Amarelo, não é? Eu tentei explicar e tudo, mas na verdade é o seguinte, Fabiano, lembram-se uma passagem no filme em que os cangaceiros que estavam presos junto com o Fabiano, eles perguntam para ele, a frase do cangaceiro é: quer vir mais nós? Quer entrar para o nosso bando? E aí, sonoplastia do filme, ele ouve o tintilar da campainha que as vacas usam, né? Esse tintilar era para lembrar que ele tinha de cuidar das vacas. Então, ele não tem coragem de abandonar a família e ir lutar com o bando. Então, Fabiano não era um revolucionário, era alguém que poderia ser quase considerado de classe média, que lutava para manter a família e tudo. Então, ele não tem coragem, e mesmo porque ele acha que há uma autoridade competente, não o Soldado Amarelo, mas há uma autoridade competente, que é o governo. Ele personifica o governo. Quando ele está diante do Soldado Amarelo, com o facão na mão, tinha possibilidade de acabar com o Soldado Amarelo na hora. Depois ele diz uma frase importantíssima. Ele diz: não adianta, governo é governo. Isso, em linguística, se chama uma tautologia. Ele repete o significado de governo, mas repete de que jeito? Com a mesma palavra. Governo é governo. Não adianta eu brigar. O governo é governo. Eu não posso ir contra o governo que está aí, que é o Soldado Amarelo. Então, de fato, a Madame Couder lá, que assistiu ao filme, estava revoltada. Ele disse: ela tem razão, mas o Fabiano jamais partiria para matar o Soldado Amarelo. E, de fato, o Soldado Amarelo encarna aquele tipo de militar corrupto, muito mal ajambrado, que já está importunando o Fabiano desde o começo, porque o Fabiano está vendendo carne de porco, ele vai lá interferir, chamar o coletor de impostos. Então, de fato, Fabiano personifica o indivíduo, não diria passivo, mas sem coragem de enfrentar esse governo, né? Governo é governo. Então, isso que eu gostaria de observar e dizer que a minha presença aqui começou a partir dos seus convites. É o Davi que me introduziu aqui em Marília, né? Em Marília região. Colucci quer falar, então? Muito bem. Isidoro, Alfredo Colucci. Pois não, Alfredo. Eu estou muito impactado, realmente, porque você fez uma palestra que foi importantíssima na nossa condição psicanalítica de entender essa questão semiótica, né? E eu queria te agradecer muito a sua palestra, foi gravada, eu acho que nós vamos usá-la muito aqui, porque Marília tem uma história. Nós tivemos aqui um grande semiotista, como diria de semiologia, o professor Lauro
Frederico Silveira, Barbosa da Silveira. E ele... É o filho do professor Alexandre, né? João Alexandre? Não. Não. O pai dele era engenheiro. Ele veio para Marília, pela Unesp, e fundou na cadeira de filosofia a semiótica, né? Então, ele participou conosco no núcleo de psicanálise durante 20 anos e trouxe muitas contribuições. Eu acho que você trouxe essa continuidade. Então, a gente tem muito que te agradecer mesmo e vamos continuar ligando os laços para que a semiótica ela pudesse dar essa continuidade que tem aqui em Marília, um ponto foi plantada com muita eficácia, com muita capacidade, e eu acredito que isso vai ser, a sua palestra vem reativar, você usou uma palavra saudade, então ela traz a sua presença, ela é muito importante para nós aqui, esperamos que o núcleo possa dar continuidade com a sua presença aqui em Marília. Eu desejo muito. Muito obrigado. O Colucci, é só chamar ele mais 20 anos, continuar chamando ele, ele continua vindo aqui com a gente, mais 20 anos. Tá bom. Olha, o professor, não sei se quer fazer alguns comentários finais para a gente encerrar. Eu só queria fazer uma observação que também estamos em festa hoje, que é aniversário de nascimento do Freud, que trouxe, afinal, a psicanálise para o planeta, né? Então, eu queria fazer esse destaque, né? Mas, professor, o senhor quer fazer as palavras finais aí para a gente terminar a reunião? Então, congratulations para o Freud, era o nascimento, né? Não, eu queria também, eu que gostaria de agradecer ao Alfredo por as palavras e dizer que, olha, contem comigo, porque fazer esse tipo de trabalho me dá um prazer ilimitado. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição e até eu lembro que se a palestra foi gravada, como eu citei alguns autores da área de semiótica, né? Que foi o caso do Roman Jakobson, o Roland Barthes e... Roland Barthes. Alô? Oi? Alô? Sim. Pode falar, tá tudo bem, pode falar. Pode falar. Eu depois me comprometeria também a deixar indicações bibliográficas desses autores específicos da área de semiótica. Eu acho que, aliás, em relação à semiótica, eu devo dizer que eu tenho uma posição também, que há um desenvolvimento da semiótica que não é do meu agrado, que é a constituição de uma terminologia quase intraduzível e que as pessoas acabam ficando restritas desculpe citar núcleo, restritas àquele núcleo e são quase impenetráveis. Eu gostaria de uma semiótica que fosse útil à universidade, às pessoas, e que pudesse trazer alguma contribuição para melhorar o relacionamento humano. Então, contem comigo. Muito obrigado. Obrigado. Sibeli, quer falar algumas palavras para terminar aqui, então? Obrigado, professor. Quero só me despedir de todos e, mais uma vez, agradecer o Isidoro, a presença de todos aqui, que foi uma reunião muito estimulante. Muito obrigada. Agradeço. Mais uma vez, novos agradecimentos à Silvia, que foi muito paciente, recebendo sempre o WhatsApp e procurando socorro, mas muito obrigado. Agradeço essa atenção toda. E depois vou agradecer ao Daniel, que é o meu filho, que
acaba me ensinando um pouco da arte de lidar com tecnologia. A tecnologia. Muito obrigado. 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 Para mim foi um prazer, Sidney. viu? Tchau. Para mim foi um prazer, viu, Isidoro? Obrigado, Sidney. Obrigado, Silvia. Obrigado, Isidoro, a todo mundo. Colúcia, abraço a todo mundo. Davi, Ruth. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Pode desligar, então, né?